Você já sentiu que um lugar carrega mais do que memórias? Como se as paredes guardassem segredos, como se o ar fosse pesado com histórias que não foram contadas, mas sentidas? E se esse lugar pudesse sentir? Sentir sua dor, seu medo e usá-los contra você? Em A Casa que Sente, uma família, em busca de um recomeço, encontra abrigo em uma mansão antiga. Mas eles não estão sozinhos. A casa, viva e faminta, se alimenta de seus traumas mais profundos, manipulando cada um para reviver dores que tentavam esquecer. Medos enterrados voltam à superfície, e segredos vêm à tona, transformando o refúgio em um pesadelo sem escapatória. Agora, cabe a você decidir. Está pronto para sentir também? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A estrada parecia interminável. O carro balançava levemente enquanto subia a colina, cercado por árvores altas e sombrias que bloqueavam boa parte da luz do sol. Mia, sentada no banco de trás, encarava o celular, os fones de ouvido presos como escudos contra a conversa de seus pais. Ao seu lado, Ben, com seus olhos atentos e dedos pequenos tamborilando no joelho, parecia fascinado pela paisagem. Lá está, disse Paul, o pai, apontando para o alto da colina. A mansão Harper era tudo o que Paul prometera. Imensa, antiga e imponente. Suas janelas góticas pareciam olhos observando silenciosamente quem se aproximava. Laura, no banco do passageiro, ajustou os óculos e suspirou. É maior do que eu imaginava. E velha. Mãe. Bem velha, disse Mia, finalmente tirando os fones de ouvido. Quando saíram do carro, um vento frio os envolveu e a casa pareceu estremecer. Era como se estivesse os cumprimentando. A mudança tinha sido uma necessidade, não uma escolha. Após meses de problemas financeiros e a tragédia que nunca era mencionada em voz alta, Paul convenceu a família de que a herança de um tio distante era uma oportunidade de ouro. Um novo começo, ele dissera. Mas agora, de frente para a casa, Laura sentia uma sensação de desconforto que ela não conseguia ignorar. Os corredores da mansão eram largos e escuros, com pisos de madeira que rangiam sob os passos. O ar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de mofo e algo que ela não conseguia identificar. As crianças correram para explorar. Mia, no andar de cima, encontrou um quarto com uma enorme cama de dossel e prateleiras vazias cobertas de poeira. Ben, porém, foi atraído para o sótão, onde encontrou um baú antigo. Ele tentou abri-lo, mas a tampa estava trancada. Estranho, murmurou ele franzindo a testa. No térreo, enquanto Laura limpava a cozinha, sentiu um calafrio subir pela espinha. O ar parecia mais denso ali e, por um instante, teve a impressão de ouvir um suspiro atrás de si. Paul! Chamou, mas ninguém respondeu. Mais tarde, enquanto desempacotavam, Mia encontrou o diário no armário do quarto. Era encapado em couro, com as bordas desgastadas e manchas escuras nas páginas. Quando o abriu, o cheiro de umidade quase a fez fechar o livro de novo, mas algo na primeira frase chamou sua atenção. Se você encontrou isto, saiba que a casa já sente você também. Um trovão soou ao longe, e o vidro da janela ao seu lado tremeu. Ela largou o diário com um sobressalto. No andar de baixo, Ben reapareceu na sala segurando algo pequeno e metálico na mão. Achei no chão do sótão. Não sei o que é, disse ele, mostrando a chave enferrujada para os pais. Laura franziu o senho. O sótão? Ben, eu disse para não subir lá sozinho. Eu não estava sozinho, mamãe, respondeu o menino com um sorriso inocente. A moça lá em cima disse que era seguro. Paul e Laura trocaram olhares rápidos e um silêncio desconfortável se instalou na sala. A primeira noite na mansão foi marcada por um silêncio inquietante. O tipo de silêncio que não tranquiliza, mas pressiona, como se algo estivesse esperando para ser ouvido. Mia não conseguia dormir.
O diário que havia encontrado estava escondido debaixo de seu travesseiro, mas parecia irradiar uma estranha energia que a fazia se sentir observada. Por mais que tentasse ignorar, as palavras que lera continuavam ecoando em sua mente. A casa já sente você também. Do outro lado do corredor, Laura se revirava na cama. Paul roncava levemente ao seu lado, mas ela não conseguia relaxar. A sensação de estar sendo vigiada ainda a acompanhava desde a cozinha. Em um momento de pura intuição, ela se levantou e foi até o quarto das crianças. Ben dormia profundamente, mas Mia estava sentada na cama, olhando pela janela. "Não consegue dormir, querida?" perguntou Laura, tentando soar casual. "Não. Está muito quieto aqui." Mia hesitou, então acrescentou: "Eu achei um diário no armário. Acho que era de alguém que morava aqui antes." "Um diário?" Laura franziu o senho. "Não deveria mexer nessas coisas antigas. Podem estar cheias de poeira ou, sei lá, doenças." Mia apenas assentiu, escondendo o desconforto. Decidiu que não contaria à mãe sobre o que leu, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, Paul já estava no jardim, verificando as cercas, quando Henry, o zelador, apareceu. Ele caminhava devagar, com passos firmes e olhos que pareciam sempre saber mais do que diziam. "Então, já se instalando?" perguntou Henry com um sorriso enigmático. Paul assentiu. "Sim, mas a casa é peculiar. Parece ter vontade própria." Henry riu baixo, mas não respondeu. Em vez disso, olhou para a mansão e disse: "Ouviu algo estranho ontem à noite?" Paul franziu o senho. "Estranho como?" "A casa gosta de testar os novos moradores", respondeu Henry, como se estivesse falando do tempo. "Só para ver se são bons inquilinos." Antes que Paul pudesse perguntar mais, Henry deu um aceno de despedida e se afastou. Enquanto isso, dentro da mansão, Mia tentava ignorar os calafrios que sentia ao passar pelo corredor. Era como se as paredes tivessem olhos, e ela não podia evitar olhar para trás a cada poucos passos. No sótão, Ben brincava com a chave que encontrara, tentando descobrir onde ela se encaixava. Foi então que ouviu algo. "Ben." O som era baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para que ele parasse. "Mamãe?" chamou, olhando em volta. Mas ele estava sozinho. Ou deveria estar. "Ben, venha aqui." A voz parecia vir da direção do baú trancado. Ben deu um passo hesitante na direção dele, segurando a chave com força. Quando se aproximou, sentiu um leve puxão no seu braço, como se alguém invisível o guiasse. Ao encaixar a chave na fechadura, ela girou com um clique. Ele abriu a tampa lentamente, mas dentro não havia nada além de um pedaço de pano velho e uma boneca de porcelana com o rosto rachado. Ben recuou, mas antes que pudesse fechar o baú, a tampa bateu sozinha com força. Do andar de baixo, Laura e Mia ouviram o estrondo. Subiram correndo e encontraram Ben parado, pálido e tremendo. "O que você estava fazendo aqui?" Laura perguntou, segurando-o pelos ombros. Ela disse que era seguro abrir", sussurrou Ben, quase sem voz. "Quem disse isso, Ben?" Mia perguntou, sentindo o coração acelerar. Ben olhou para elas com olhos arregalados, como se a resposta fosse óbvia. "A moça que mora na casa." As palavras dele deixaram as duas em silêncio. Foi então que elas ouviram. Uma risada baixa e distante, vinda das paredes ao redor. O clima na mansão começou a mudar a cada dia que passava. A princípio, eram apenas pequenos detalhes. Os sussurros nas paredes, a sensação de estar sendo vigiado. Mas com o tempo, esses elementos começaram a tomar uma forma mais concreta. Mia, em particular, se sentia cada vez mais estranha. O diário, que guardava com uma sensação de desconforto, parecia ter sido escrito para ela. Cada página virada parecia como uma advertência de algo que ela ainda não compreendia completamente. No entanto,
Não era apenas ela que começava a perceber o que estava acontecendo. Paul, com seu pragmatismo, começava a questionar a lógica dos acontecimentos. Durante o café da manhã, ele reparou que os relógios da casa estavam com uma diferença estranha de horário. Ele verificou os relógios de todos os cômodos e, independentemente de serem digitais ou analógicos, todos estavam com uma hora errada. Isso não faz sentido, Paul murmurou para si mesmo, enquanto tentava ajustar o relógio da sala de estar. Laura, sentada à mesa, olhou para ele com desconfiança. O que está acontecendo, Paul? Está ficando obcecado com essas coisas? Você não percebe? Algo não está certo aqui, disse ele, se afastando do relógio, frustrado. O tempo... Ele não está certo, mas Laura não parecia convencida. Ela sabia que as coisas estavam um pouco estranhas, mas não queria dar atenção a pensamentos paranoicos. Ela estava tentando se apegar à ideia de que a mudança seria boa para a família. Mas quanto mais tentava ignorar, mais o sentimento de desconforto a engolia. Em um desses dias, enquanto Mia estava na biblioteca explorando a mansão, encontrou uma velha pintura em um canto escuro. A tela estava coberta de poeira, mas uma figura feminina podia ser vista. A mulher na pintura usava um vestido antiquado e olhava diretamente para quem a observava, com um olhar penetrante. Mia sentiu o estômago revirar ao encarar os olhos da mulher, que pareciam seguir seus movimentos. Você também está aqui, não está? Mia murmurou para si mesma, sem saber o motivo de sua própria fala. A sensação de estar sendo observada, não apenas pela casa, mas por essa figura, a fez sair apressada da sala. Mais tarde naquele dia, Paul recebeu uma visita inesperada. Henry, o zelador, apareceu na porta da frente com um rosto ainda mais sério que o habitual. Eu pensei que tivesse ouvido a voz de alguém lá em cima. A casa tem esse poder, sabe? Henry disse com os olhos fixos na porta, como se estivesse hesitando em dizer mais. Paul olhou para o homem desconfiado. O que quer dizer com poder? Henry hesitou por um momento. Depois falou em tom baixo, quase sussurrando. A casa... Ela reage. Ela não gosta de ser ignorada, não gosta de mudanças. E as emoções, elas são tudo para ela. Paul franziu a testa, não entendendo a relação. Emoções? O que você quer dizer com isso? Henry deu um passo à frente e olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Quando os antigos moradores da casa sentiram medo, tristeza ou dor, a casa cresceu com isso. Ela se alimenta dessas coisas. Mas não apenas isso. Ela sente o que você sente. E ela vai fazer você sentir mais. Paul engoliu em seco, um calafrio subindo pela espinha. O que acontece com quem não lida com isso? Perguntou com a voz mais baixa. Henry olhou para ele com seriedade. Eles acabam indo embora. Ou pior, acabam ficando. Não existe uma forma de sair dela. Não de verdade. No mesmo instante, Paul sentiu o ambiente ao seu redor se tornar mais opressor, como se as paredes da mansão estivessem se fechando lentamente, testando sua resistência. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se o próprio lugar estivesse ouvindo, esperando uma reação. Eu não acredito nisso. Paul tentou se manter firme, mas sua voz vacilou. Isso é só superstição. Henry apenas o observou com um olhar de pena. Eu avisei. Espero que você e sua família consigam lidar com o que está por vir. Quando Henry se foi, Paul fechou a porta, mas seu coração estava acelerado. Ele sabia que não poderia ignorar o aviso por muito tempo. Ele estava começando a perceber que talvez não fosse superstição. Havia algo na casa, algo que sentia, e que queria que eles sentissem também. Enquanto isso, Mia e Ben brincavam no jardim. Ben, com sua curiosidade inata, correu até o antigo poço no fundo do terreno, sempre atraído pelo som que ouvia de lá. Ele chamava Mia para se juntar a ele, mas Mia hesitou.
A sensação de estar sendo observada nunca foi tão forte quanto naquele momento. De repente, Ben gritou: "Mia, vem aqui! Tem algo no fundo do poço!" Mia correu até ele e olhou para o fundo do poço. Lá, em meio à escuridão, algo se movia. Ela não conseguiu ver o que era, mas soubera, sem sombra de dúvida, que não estava sozinha. "Vamos sair daqui", ela sussurrou, agarrando o braço de Ben e puxando-o para longe. A cada passo que davam, uma sensação de pressão aumentava ao redor deles, como se a casa estivesse observando e esperando, pronta para dar o próximo passo. O ar na mansão parecia mais denso a cada dia. As sombras, que antes pareciam apenas parte da arquitetura, agora pareciam tomar vida própria, se esticando e se contorcendo de maneira estranha. Mia, que nunca acreditou muito em superstições, agora se via cada vez mais assombrada pela sensação de que algo estava profundamente errado. Ela tentava se convencer de que tudo não passava de uma coincidência, mas as pequenas coisas começaram a ganhar uma dimensão impossível de ignorar. O cheiro peculiar que Laura tinha notado antes ficou mais forte, como se a casa estivesse cheia de umidade e algo mais. Quando ela abria as janelas para ventilar o ambiente, o cheiro não desaparecia, mas se intensificava. Às vezes parecia até que vinha de dentro das paredes. Naquela manhã, enquanto Paul estava fora, tentando resolver alguns problemas burocráticos sobre a propriedade, Laura e as crianças estavam sozinhos na casa. Ben, que sempre parecia estar mais em sintonia com o estranho, andava pelos corredores com a mesma expressão curiosa e, ao mesmo tempo, apreensiva. Ele parecia perceber algo que os outros não conseguiam ver. Mia, já inquieta com as últimas semanas, decidiu investigar a história da casa mais a fundo. Ela voltou ao diário, que parecia ter se tornado uma espécie de guia, e foi em busca de pistas no antigo arquivo que encontrara no sótão. Algo que ela não havia percebido antes se destacou em uma página amarelada. Uma nota manuscrita que dizia: "A casa cresce com as dores e alimenta-se dos medos. Quanto mais você sentir, mais forte ela será." A frase soou como um aviso direto a ela. Mia não sabia se devia contar à mãe ou a Paul, mas sabia que a casa estava mexendo com ela, com todos eles. Enquanto isso, no andar de baixo, Ben estava brincando na sala de estar. Ele estava absorto em seu brinquedo, uma figura de ação que ele havia trazido com ele para a mudança, quando uma leve pressão em seu peito o fez parar. Ele olhou ao redor, sentindo uma presença. "Você está me observando de novo?" Ben murmurou, como se estivesse conversando com alguém. Laura, que passava pelo corredor, parou. Ela o olhou com curiosidade. "Quem está te observando, Ben?" O menino não respondeu, mas seus olhos estavam fixos na parede à frente. Ele sorriu de forma estranha e sussurrou: "Ela gosta de mim. Ela diz que eu sou seu amigo." Laura, desconfortável, tentou afastá-lo dali, mas ao tocar o ombro de Ben, sentiu uma estranha onda de frio percorrer seu corpo. Ela rapidamente retirou a mão e o conduziu para outro ambiente, tentando esquecer o que acabara de sentir. Enquanto Ben e Laura estavam na sala, uma sensação de desconforto tomou conta de Mia, que se dirigiu ao porão para investigar o que ela imaginava ser o coração da casa, o local onde os segredos mais sombrios poderiam estar escondidos. A porta para o porão estava trancada e a chave parecia ter desaparecido misteriosamente. Mas algo a fez seguir em frente. Ela desceu pelas escadas escuras, sentindo uma presença pesada e indescritível. Quando chegou ao fundo, o cheiro se intensificou, e o som do vento parecia se amplificar dentro daquelas paredes, como se a casa estivesse respirando. A lâmpada na parede piscava, deixando o ambiente ainda mais sinistro. Foi então que Mia notou algo no canto. Havia uma marca na parede, como se alguém tivesse tentado arrancar a tinta ou o papel de parede. A marca formava um padrão, algo familiar, como um símbolo. Ela estendeu a mão para tocá-lo
mas uma onda de dor a atravessou, como se um choque elétrico tivesse corrido por seu corpo. Ela retirou a mão rapidamente e olhou em volta, sentindo os olhos da casa sobre ela. Naquele momento, algo gelado tocou seu pescoço e uma voz suave, quase inaudível, sussurrou em seus ouvidos. Não há mais como sair. Você sentiu. Agora você vai ficar. Mia disparou para a escada, subindo com velocidade. Ela não olhou para trás. Quando chegou ao topo, encontrou Laura e Ben, ambos com os olhos arregalados e as faces pálidas. Ben estava imóvel, como se estivesse ouvindo algo que os outros não podiam ouvir. Mãe, nós precisamos sair daqui, Mia disse, a voz trêmula, mas firme. Laura olhou para ela hesitante, mas sabia que algo estava errado. Ben, por outro lado, apenas repetia. Ela vai me deixar brincar mais um pouco. Ela me chamou para brincar no jardim. Aquela não era mais uma brincadeira inocente. A casa estava mexendo com ele e algo muito mais sombrio estava em ação. Mia se virou para a janela e viu o jardim lá fora. Algo brilhou na escuridão. Algo que não estava ali antes. Ela não sabia o que era, mas sabia que aquilo a observava. A casa já sabia o que sentiam, e agora ela se preparava para fazer com que sentissem ainda mais. Nos dias que se seguiram à experiência de Mia no porão, a tensão na mansão se intensificou. Os membros da família estavam cada vez mais conscientes da presença estranha que os cercava. A sensação de serem observados nunca desaparecia, e aos poucos, todos começavam a perceber que algo os estava manipulando, forçando-os a reviver medos e inseguranças que haviam deixado para trás. Laura tentou manter a calma, mas a sensação de claustrofobia era insuportável. Ela começava a questionar se essa mudança realmente valia a pena. Paul estava absorto no trabalho, tentando consertar as finanças da família, mas algo em seu comportamento estava diferente. Ele estava mais irritado, mais impaciente, como se não conseguisse se livrar da sensação de desconforto. Naquela noite, Paul decidiu investigar a mansão. Ele estava determinado a encontrar respostas, ou pelo menos entender o que estava acontecendo com sua família. Sabia que algo estava estranho, mas não queria acreditar que fosse verdade. Então, armado com uma lanterna, desceu até o porão para investigar os rumores que haviam começado a se espalhar entre os moradores da casa. O porão estava mais sombrio do que ele imaginava. A luz da lanterna tremia em suas mãos, como se a própria casa estivesse sugando a energia da lâmpada. Quando ele chegou à parede marcada, o mesmo símbolo que Mia vira apareceu novamente. Mas desta vez, havia algo mais. O símbolo estava cercado de outras marcas, como se tivesse sido feito de forma deliberada e ritualística. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Paul sentiu um frio correr pela espinha, e ao olhar para o lado viu algo que o fez parar no lugar. Uma figura quase translúcida estava na penumbra. Era uma mulher, com um vestido longo e sujo, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Ela o observava com uma expressão vazia, sem movimento, como se o estivesse esperando. Paul não podia acreditar no que via. A figura, com uma suavidade inquietante, sussurrou. Você ainda não entende, mas vai entender logo. Todos aqueles que entram aqui sentem o que eu senti. A lanterna de Paul caiu, apagando-se instantaneamente. O grito que ele deu ecoou pelos corredores, mas quando se virou para procurar pela mulher, ela havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Seu corpo tremia de medo e confusão. Era como se a própria casa tivesse lhe mostrado uma visão do passado. Ele correu para cima, quase tropeçando nas escadas, e encontrou Laura, que, ao ver seu estado, imediatamente o questionou. O que aconteceu com você? Está pálido, Paul. O que viu? Paul tentou respirar fundo, mas as palavras não saíam. A imagem da mulher ainda estava fresca em sua mente. Ele não sabia como contar a Laura o que acabara de experienciar. Ela olhou para ele, e algo em seus olhos fez Paul sentir que ela sabia mais do que estava disposta a admitir. A casa não é apenas velha, Laura. É viva.
Paul não sabia como explicar, mas sentiu a necessidade de falar. Laura parecia hesitar. O que isso significa, Paul? O que você viu? Ele então contou a ela sobre a figura que havia visto e como o ambiente ao seu redor parecia vibrar com uma energia maligna, como se o próprio lugar estivesse o observando. Laura, embora cética, começou a perceber que algo estava errado. Não era apenas o cheiro, a sensação estranha ou os medos que começavam a surgir. Algo mais estava acontecendo. A casa estava influenciando-os, alterando suas emoções, forçando-os a enfrentar os piores pesadelos. Na manhã seguinte, Mia, com os olhos cansados, decidiu que precisava saber mais sobre a história da mansão. Ela sentia que a chave para entender o que estava acontecendo estava no passado da casa. Ao explorar mais a fundo o sótão, ela encontrou mais documentos antigos, entre eles um livro de registros que detalhava as antigas famílias que haviam morado ali. Foi então que ela descobriu a verdade. A mansão Harper havia sido construída no século XIX por um homem chamado Jonathan Harper, que fora conhecido por suas práticas ocultistas. A história dizia que ele acreditava que uma casa poderia ser construída para aprisionar almas, um lugar onde o sofrimento e o medo poderiam ser utilizados para alimentar uma força sobrenatural. De acordo com os registros, Jonathan havia perdido sua esposa e filha em um incêndio misterioso na mansão, um evento que parecia ter alimentado a casa com suas emoções negativas. Aqueles que viveram na casa após ele também enfrentaram mortes misteriosas e tragédias inexplicáveis. O padrão era claro. Todos os moradores da mansão sentiam a dor, o medo e a perda de forma intensa. O diário que Mia havia encontrado agora fazia sentido. A casa não apenas reagia às emoções dos moradores, ela as consumia e as usava para crescer. Cada traço de dor, cada momento de medo alimentava a casa, tornando-a mais forte e mais viva. Mia, horrorizada, entendeu que ela e sua família haviam se tornado parte de um ciclo interminável. A casa estava usando suas emoções, seus medos, para se alimentar e crescer, e eles estavam presos nesse ciclo. Não havia escape. Ela correu para encontrar os outros, mas quando se aproximou da escada, parou, sentindo um frio indescritível. Ben estava lá, no topo da escada, com um olhar vazio nos olhos. Ela me mostrou tudo, Mia, disse ele, sua voz baixa e monótona. Ela disse que você vai ficar... Antes que ela pudesse perguntar mais, Ben desceu a escada lentamente, como se estivesse em transe. Mia tentou segui-lo, mas a sensação de ser puxada para a casa era avassaladora. Ela sabia que não podia deixar a casa ganhar, mas não sabia como escapar. A mansão parecia ter uma presença própria, algo além da simples construção de pedra e madeira. A casa respirava, e suas paredes sussurravam com uma voz que se infiltrava na mente de cada um. Mia sentia que o ar estava cada vez mais pesado, e, ao olhar para os rostos de sua mãe e de Paul, ela podia ver a dor e o medo que se alojavam neles. A casa estava começando a transformar esses sentimentos em algo físico, algo concreto. O que Mia não sabia era que, enquanto ela investigava o passado da mansão, a casa estava se alimentando das suas emoções. Cada medo, cada dúvida, cada ato de desespero estava sendo absorvido pelas paredes, tornando a casa ainda mais poderosa. O símbolo que ela havia visto no porão começou a aparecer em outros lugares como uma marca sutil, gravada nas paredes, nos móveis, até nas portas. Uma noite, Paul acordou no meio da madrugada, o suor escorrendo pelo rosto. Algo o acordara. Ele não sabia o que, mas o medo estava pulsando dentro dele como nunca antes. Quando ele se levantou para investigar, foi como se a casa estivesse em sintonia com seus pensamentos. Ele não precisava procurar, pois tudo estava à sua frente. Ele ouviu passos. Não passos de alguém real, mas os passos pesados e arrastados de uma presença que não deveria existir. Ele seguiu o som até o porão, onde a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Mas quando chegou lá,
A porta estava entreaberta, e ele viu algo que fez seu coração parar por um instante. Mia estava lá, olhando fixamente para o centro da sala. Seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse perdida em um transe profundo, e ao redor dela, as paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas. O ar estava carregado com uma eletricidade estranha, e a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Mia. Paul sussurrou, mas sua voz parecia perder-se no vazio. Ela não respondeu, mas de repente, o ar ao redor dele se fez pesado, e Paul sentiu uma presença, algo que se aproximava dele com uma rapidez indescritível. Como um vulto sombrio, a figura da mulher que ele vira no porão se materializou diante dele. O mesmo olhar vazio, a mesma expressão vazia, mas agora mais forte, mais intensa. A mulher falou, sua voz um eco distante e perturbador. Você não entende, Paul. Você nunca entenderá. A casa não deixa que ninguém fuja. Mia finalmente se virou como se estivesse acordando de um pesadelo, mas ela não estava mais a mesma. Algo havia mudado nela, algo que não podia ser descrito com palavras. Ela olhou para Paul e seus olhos, antes cheios de medo, agora estavam vazios e frios, como se ela já tivesse sido consumida pela casa. Mãe! Mia sussurrou, sua voz sem emoção. Você sente isso? A casa nos quer. Nós já estamos dentro dela. Paul tentou dar um passo em direção a Mia, mas algo o impediu. A casa, como se tivesse mente própria, o afastava, empurrando-o para longe dela. Era como se a mansão tivesse mãos invisíveis, uma força invisível que o segurava. Ele sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, uma dor lancinante, como se a própria casa estivesse tentando invadir seus pensamentos. Paul, ela está dentro de mim. Ela está em todos nós. As palavras de Mia soaram como um lamento. Eu não posso sair. Nenhum de nós pode... Paul lutou contra a pressão, tentando gritar, mas suas palavras estavam presas. O medo estava tomando conta dele, e ele sabia que, ao ceder a esse medo, ele também se tornaria parte da casa, uma peça em seu vasto ciclo de dor e sofrimento. Mas foi quando ele viu Laura que ele entendeu a gravidade da situação. Ela estava parada no corredor, observando a cena com os olhos arregalados. Mas não era apenas o olhar de quem estava aterrorizado. Era o olhar de quem já estava vencido, de quem já havia se rendido à casa. Laura avançou, como se em transe, até chegar ao lado de Mia. Sua expressão estava vazia, mas havia algo nos seus olhos que Paul não conseguia decifrar. Então, com uma calma assustadora, Laura falou: Eu sabia que não podíamos fugir. A casa escolheu a nossa família. Não há mais volta. Aquelas palavras atingiram Paul como um soco no estômago. Ele sentiu a perda de controle, o desespero tomando conta de seu corpo. Ele gritou, mas o som foi abafado, como se a casa o estivesse engolindo. Foi quando a casa, em um movimento que fez a estrutura da mansão ranger e estalar, finalmente se revelou para eles. O chão tremeu e as paredes pareciam se esticar e contrair, como se estivessem vivas. Uma força monstruosa os envolveu, e Paul se viu caindo para trás, sendo empurrado para o centro do porão, onde o símbolo estava gravado na parede. Então, algo pior aconteceu. O símbolo brilhou. Com uma luz vermelha e pulsante, ele iluminou o ambiente, e uma onda de dor e angústia tomou conta de todos. O ar estava denso, impossível de respirar. Cada um dos membros da família sentia suas piores lembranças, seus piores medos, sendo puxados para fora de suas mentes, como se a casa estivesse extraindo sua dor. Mas então, em meio ao caos, Paul percebeu algo. A casa não os estava apenas consumindo, ela estava os transformando. Cada sentimento negativo, cada pedaço de dor que eles sentiam, estava sendo absorvido e reforçado. A casa estava criando algo novo, algo ainda mais perigoso. Eles estavam perdendo o controle, estavam deixando de ser humanos para se tornarem parte da casa, e a casa estava apenas começando.
O que aconteceu no porão não era apenas um pesadelo. Era a verdadeira essência da mansão se revelando. A casa não estava apenas absorvendo os medos e as emoções dos moradores. Ela estava usando essas emoções contra eles, distorcendo suas percepções e arrancando as camadas da alma. Ninguém mais estava imune. A cada dia, a sensação de estar sendo vigiado, manipulado, intensificava-se. E a linha entre o que era real e o que era causado pela casa começava a desaparecer. Mia foi a primeira a notar as mudanças mais profundas. Ela não conseguia mais distinguir entre seus próprios pensamentos e os sussurros da casa. O que antes parecia ser uma intuição natural, agora parecia ser um eco de uma voz que vinha de dentro das paredes. Uma voz que sussurrava seus medos mais profundos e revelava seus maiores arrependimentos. Ela estava na sala, tentando organizar seus pensamentos, quando se viu parada em frente ao espelho antigo, aquele que estava em uma das paredes mais remotas da mansão, onde ninguém costumava ir. Era um espelho grande, com moldura dourada e ornamentada. Mas, ao se olhar nele, algo estava estranho. O reflexo dela parecia diferente. Não era o seu reflexo usual. Ela estava mais velha, mais cansada, com olhares vazios de um futuro que ainda não existia, mas parecia já ter sido vivido. O reflexo sorriu para ela. Um sorriso torto, um sorriso que não era seu. Você se arrepende de tudo o que deixou para trás, a voz no espelho disse. E Mia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa te conhece, Mia. Ela sabe o que você teme, o que você esconde de todos. Mia tentou se afastar, mas o reflexo continuou a olhar para ela, rindo baixinho, como se estivesse provocando-a. O sorriso desapareceu e, em seu lugar, o espelho se distorceu, mostrando imagens de momentos que ela nunca queria reviver. Era como se a casa tivesse acessado suas memórias mais sombrias, seus maiores medos, e agora os estivesse projetando de volta nela, como um filme grotesco que ela não podia pausar. No instante seguinte, Mia se virou rapidamente tentando escapar, mas o espelho já estava distorcido de novo. Ela não sabia o que fazer. Seus próprios pensamentos estavam se tornando inimigos, e a casa estava jogando suas fraquezas de volta em sua cara, fazendo com que ela duvidasse de sua própria sanidade. Enquanto isso, Paul e Laura estavam no andar superior, tentando manter uma fachada de normalidade. Mas como Mia, eles também estavam sendo consumidos pela casa, não mais apenas em corpo, mas também em espírito. Paul se encontrou parado diante de uma porta fechada que ele sempre evitou. Era a porta do antigo quarto de hóspedes, o lugar onde ele e Laura haviam encontrado os vestígios da tragédia passada da casa. Ele sentia uma presença pesada ali, como se algo estivesse esperando para sair. Algo que o atormentava. Ao abrir a porta, ele não viu o quarto, mas uma réplica distorcida de sua própria infância. O lugar estava cheio de sombras e barulhos abafados, e no centro, ele viu sua mãe, de costas, como se estivesse esperando por ele. Mas quando ela se virou, seu rosto estava distorcido, com os olhos lacrimejando e o sorriso forçado, como uma máscara. A casa estava moldando seus medos de uma forma que ele não conseguia compreender. Você sempre foi fraco, Paul, disse a versão distorcida de sua mãe. Sempre foi o maior medo dela, e é por isso que você está aqui, tentando corrigir o que nunca pôde ser consertado. Paul tentou se afastar, mas as paredes da casa pareciam apertá-lo, como se a própria estrutura estivesse se fechando ao seu redor. Ele podia ouvir a voz de sua mãe ecoando em sua mente, dizendo-lhe que ele nunca seria bom o suficiente, que sua dor nunca seria suficiente para apaziguar a casa. Ele precisava sair, mas não sabia como. Cada passo parecia ser um erro, uma escolha que o afundava mais fundo em sua própria mente distorcida. A casa o estava esmagando, forçando-o a reviver a angústia de uma infância perdida, de uma vida marcada pela culpa e pela frustração. Enquanto isso, Laura, que sentia uma sensação crescente de isolamento,
encontrou-se sozinha no corredor, observando as paredes se contorcendo ao seu redor. Ela sabia que havia algo ali, algo mais, algo que estava controlando não apenas sua família, mas também ela mesma. Ela se aproximou de um dos quadros antigos que decoravam a mansão, um retrato que sempre a incomodou, mas que ela nunca ousou questionar. A pintura retratava uma mulher, com um olhar vazio e uma expressão melancólica. Mas agora, ao olhar para o quadro, ela viu algo mais. A mulher no quadro começou a mover-se. Seus olhos brilharam, e ela sorriu para Laura. "Você não está sozinha, Laura", a mulher disse, sua voz suave, mas cheia de uma tristeza abissal. "Você nunca esteve. A casa nos escolheu." A casa estava agora jogando com as mentes de todos, revelando não apenas os medos mais profundos, mas também as verdades que eles haviam enterrado. Era como se a casa fosse um espelho da alma, refletindo os aspectos mais sombrios de seus moradores, ampliando e distorcendo tudo o que era fragilidade, arrependimento e dor. Naquele momento, todos eles perceberam que a casa não apenas estava tomando conta do lugar, mas estava tomando conta de seus corações, de suas almas. Eles estavam, de certa forma, se tornando parte dela. E não havia mais caminho de volta. A mansão havia se tornado um pesadelo palpável. Cada sala estava impregnada com as emoções distorcidas de quem a habitava, e o ar estava cada vez mais pesado, como se o próprio tempo estivesse sendo torcido e alterado dentro dela. Cada um dos moradores da casa sentia como se estivesse se desintegrando, como se suas almas estivessem sendo tragadas por uma força maior. A casa, agora, não era apenas um lugar. Era uma entidade viva, pulsante, em constante mudança. Paul, Mia, Laura e Ben estavam em diferentes estados de desespero, mas algo começava a se formar em suas mentes. A percepção de que a única maneira de escapar era enfrentar a casa de frente, confrontando aquilo que a alimentava. Mas o que exatamente a alimentava? A dor, o medo, a angústia ou algo mais profundo? Naquela noite, Paul, que havia se perdido em pensamentos oscilantes e imagens distorcidas, teve uma visão que o acordou para a verdade. Ele se viu mais uma vez no porão da mansão. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ele viu a figura de sua mãe, mas agora sua mãe estava diferente. Ela estava inteiramente feita de sombras, seu rosto distorcido e seus olhos vazios refletiam a escuridão da casa. "Você não pode fugir de mim, Paul", ela disse, sua voz se distorcendo com a mesma dor que ele sempre sentira em sua infância. "Você me alimentou e agora você me pertence." Mas Paul não estava mais tão perdido. Ele sabia que a casa não era apenas uma construção velha. Era o reflexo de todas as feridas não curadas, de todas as emoções sufocadas que os moradores haviam carregado. Ele havia alimentado a casa com sua dor, e agora, para se libertar, ele precisaria se desfazer de todas as mentiras que havia contado a si mesmo. Ele olhou para a parede, onde o símbolo que havia visto no início estava novamente brilhando. Mas agora, ele não tinha medo. Ele sabia que aquela era a chave para tudo. A casa o estava manipulando, mas ele poderia usar isso contra ela. Ele correu até o centro do porão, onde o símbolo estava mais forte que nunca. Era como se a casa o desafiasse, como se estivesse tentando puxá-lo para um lugar sem retorno. Mas Paul, determinado, começou a recitar as palavras que ele lembrava do diário que Mia havia encontrado. Palavras que falavam de um pacto ancestral, de um preço a ser pago para libertar a alma. A casa, ao ouvir as palavras, tremeu violentamente, e uma força invisível tentou puxá-lo para a escuridão. Mas Paul se recusou a ceder. Enquanto ele lutava contra a pressão que a casa exercia sobre ele, Mia entrou correndo no porão, com Laura logo atrás. As duas estavam visivelmente alteradas, mas algo em seus olhos dizia que, de alguma forma, haviam se unido em um propósito comum. A casa estava tentando destruí-los, mas juntos, eles poderiam quebrar o ciclo.
Paul, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Mia perguntou, sua voz cheia de pavor. Paul olhou para as paredes da mansão, sentindo a presença de algo maligno, algo que estava se aproximando deles, uma sombra que se estendia mais longe do que podiam ver. Ele sabia que o que ele estava fazendo era arriscado, mas não havia outra escolha. Estamos alimentando ela, Mia. Estamos alimentando a casa com nossos medos, com nossa dor. Temos que quebrar o ciclo, juntos. Mia olhou para Laura, que parecia hesitar, mas ao ver a determinação de Paul, ela também sentiu o impulso de lutar. A casa estava tentando separá-los, mas eles precisavam resistir, precisavam usar a força da união para destruir o que a casa havia se tornado. Vamos fazer isso, disse Laura, e sua voz, embora tremulante, estava cheia de coragem. Ela se aproximou de Paul e juntos, com as mãos unidas, eles começaram a recitar as palavras do diário. Cada palavra que proferiam parecia fazer a casa reagir violentamente, mas também parecia enfraquecê-la. Era como se as palavras fossem um grito de liberdade contra o peso esmagador da mansão. Mas a resistência não seria fácil. A casa não os deixaria ir tão facilmente. As paredes começaram a se contorcer e a se esticar, formando figuras grotescas, sombras que se materializavam em formas humanas distorcidas, como se fossem as almas perdidas que a casa havia consumido ao longo dos anos. Ben, que havia se mantido em silêncio desde o início, apareceu no topo da escada, com o olhar vazio de quem estava completamente sob o controle da casa. Ele parecia desmaiar para o que estava acontecendo ao seu redor, mas algo em sua expressão indicava que ele estava se tornando mais uma vítima do lugar. Ele desceu lentamente até o centro do porão, os olhos fixos em seus pais. Você não pode escapar, Ben murmurou, sua voz estranha e distante. Ela já nos possui. Foi então que Paul viu o verdadeiro rosto da casa. O medo não era algo apenas externo. Era algo que estava enraizado dentro deles, que estava dentro de sua própria família. A casa não apenas se alimentava da dor, mas também se alimentava de suas próprias fraquezas, das traições e dos arrependimentos não resolvidos que se acumulavam dentro deles ao longo dos anos. Era preciso enfrentar não só a casa, mas também a si mesmos. A luta estava apenas começando. A casa não cairia facilmente, mas enquanto os quatro estavam unidos, ainda havia uma chance de libertar suas almas. A casa estava mais viva do que nunca. A cada palavra que Paul, Mia, Laura e Ben pronunciavam, a mansão se contorcia, reagindo à resistência deles com uma força avassaladora. Mas quanto mais tentavam quebrar o ciclo, mais a casa os puxava para dentro, sugando suas energias, suas esperanças. A linha entre realidade e alucinação estava desaparecendo, e a casa parecia ter o poder de transformar seus pensamentos mais íntimos em armas contra eles. Paul estava prestes a sucumbir à pressão. Seu corpo estava cansado, suas forças esgotadas. Ele não sabia quanto tempo mais conseguiria manter os outros unidos, e o terror de saber que a casa estava prestes a vencer fazia seu coração acelerar de uma forma que ele não conseguia controlar. As imagens em sua mente se embaralhavam, e ele viu flashes de momentos que jamais queria reviver. A morte de sua irmã, o peso da culpa que sempre carregou, os erros que cometeu, tudo se misturava em uma horrível dança de arrependimento e dor. Mas o pior ainda estava por vir. Ele sentiu a presença de algo se aproximando, algo maior do que a própria casa. A sombra que estava por trás da mansão, aquela que os havia levado até ali, começava a se revelar em sua verdadeira forma. Não era apenas a casa que os consumia. Havia algo mais, algo ancestral, algo que a casa havia aprisionado e que agora estava tentando se libertar. Algo que se alimentava não apenas de dor, mas de sacrifício. Mia, que havia sido a mais resiliente, sentiu a mudança também. As palavras do diário, que antes pareciam ser a chave para a salvação, agora soavam como um eco vazio.
Elas estavam sendo manipuladas, distorcidas pela própria casa. A casa, afinal, não queria apenas que eles se rendessem aos seus medos. Ela queria que eles a alimentassem de um sacrifício final, algo que romperia o ciclo, mas ao custo de suas almas. "Eu não sei o que fazer, mãe." Mia sussurrou, seus olhos vidrados. Ela se virou para Laura, buscando alguma resposta. "A casa não vai nos deixar ir. Ela está exigindo algo de nós." Laura, que já sentia o peso da perda, olhou para o chão. Ela não sabia o que era real e o que era manipulação, mas havia algo em sua mente, algo que estava começando a fazer sentido. Ela sabia que a casa precisava de algo mais do que medo e dor. Precisava de um sacrifício que fosse além do físico, algo que fosse definitivo, algo que consumisse a essência de quem quer que fosse. "Eu vou fazer isso", Laura disse, sua voz baixa e firme. "Eu sei o que ela quer. A casa quer nossa essência. Ela não vai parar até que nos entreguemos." Antes que Paul pudesse intervir, Laura avançou até o centro do porão, onde o símbolo ainda brilhava. Ela se ajoelhou, seus olhos fechados, como se estivesse se preparando para um último ato. Ela sabia o que tinha que fazer. A casa não ia parar até que ela pagasse o preço. Era um sacrifício, uma escolha entre viver com a dor de sua alma dividida ou dar tudo o que era ela para a casa. A sombra se materializou à sua frente, tomando a forma de um vulto gigantesco. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, como se a própria casa estivesse engolindo a escuridão ao redor. E, em um instante, a voz que ecoava em sua mente finalmente se revelou. "Você já sabe o que fazer, Laura. Você sabe que isso é o único caminho." Mia correu até ela, mas era tarde demais. Laura já havia se entregado. As palavras do diário ecoaram na mente dela, mas a verdade estava clara. Para quebrar o ciclo, ela precisaria fazer um sacrifício absoluto. E foi isso que ela fez. Com um grito abafado, Laura colocou as mãos sobre o símbolo, e a mansão pareceu explodir em um grito coletivo de dor. As paredes se retorceram como se estivessem tentando se afastar da energia que Laura havia liberado. Paul tentou correr até ela, mas a casa o impediu, fechando-lhe o caminho. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no eco da mansão. Laura desapareceu. Como se sua essência tivesse sido arrancada dela, como se ela fosse parte da casa agora, fundida com as paredes, com o chão, com as sombras. A luz do símbolo brilhou com um poder avassalador, e a casa, momentaneamente, pareceu parar. Por um breve momento, a pressão se dissipou. O silêncio tomou conta do porão e os quatro estavam em pé, atônitos. O peso da ausência de Laura os envolvia. Mas, ao mesmo tempo, a casa estava mais fraca. A resistência deles havia finalmente chegado ao seu ápice, e o sacrifício de Laura parecia ter quebrado algo profundo dentro da estrutura da mansão. Paul se ajoelhou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ele sentia a presença de Laura ainda ali, em algum lugar, talvez, observando-o. Ele sabia que havia pago o preço, mas o que ele não sabia era se esse preço tinha realmente libertado a todos. A casa agora estava em silêncio. Mas esse silêncio, em si, era uma ameaça. Porque a casa sabia que o que havia sido feito era apenas uma parte do ritual. O verdadeiro sacrifício ainda estava por vir. O verdadeiro teste estava à frente deles. E com o sacrifício de Laura, eles haviam apenas aberto a porta para algo ainda mais terrível. O porão estava em um silêncio mortal. O sacrifício de Laura ainda reverberava nas paredes da mansão, e o ar parecia carregado com uma energia sombria, um peso impossível de se ignorar. Paul, Mia e Ben estavam ali, imersos no vácuo deixado pela ausência de Laura, enquanto a casa, agora vacilante, parecia esperar algo. Mas o que exatamente? O chão tremia. A casa inteira parecia estar prendendo a respiração, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. Paul, seus olhos vermelhos e inchados de lágrimas, olhava para o vazio onde Laura estava momentos antes.
Ele sabia, no fundo, que a vida dela não havia sido apenas arrancada da mansão. Laura havia se tornado parte dela, mas o que restava para eles? A dor os unia, mas não havia mais tempo. Ele sentia que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que a casa estava esperando. Mia, de pé ao lado dele, parecia ter sido tomada por uma determinação fria e insensível. Ela olhava fixamente para o símbolo no chão, que agora brilhava com uma intensidade ameaçadora. Ela sabia que, embora o sacrifício de Laura tivesse enfraquecido a casa, não seria suficiente para destruir o que ela representava. A casa precisava de mais, algo que Paul, Mia e Ben poderiam não estar prontos para oferecer. Ela não se foi. Mia sussurrou, quase sem palavras. Ela está aqui, dentro de tudo isso. Não podemos simplesmente deixar tudo para trás. Ben, que havia ficado em silêncio durante todo o sofrimento, agora se aproximou deles. Seus olhos, antes vazios, estavam carregados com uma clareza assustadora, como se ele finalmente tivesse entendido o que estava acontecendo. A casa precisa de algo ainda mais profundo, Ben disse, a voz rouca. Ela quer nossas almas, mas não de qualquer maneira. Ela quer nossa redenção. Paul olhou para ele, sem entender. Mas Mia, que sempre foi mais perceptiva, sentiu algo estranho em suas palavras. Era como se a casa estivesse manipulando as mentes deles, levando-os a aceitar que o único caminho para a salvação seria pagar o preço mais alto. Redenção? Paul perguntou, sua voz quebrada. O que você quer dizer com isso, Ben? Ben olhou para os dois, sua expressão vacilando entre a raiva e o desespero. A casa, ela não apenas nos tortura com os nossos medos, ele começou, a voz ficando mais intensa. Ela está nos forçando a ver o que não queremos enfrentar, os erros que cometemos, as mentiras que contamos, tudo isso. Ela precisa disso, mas mais do que isso, ela precisa que alguém aceite isso de uma vez por todas. O ar ficou pesado e as palavras de Ben começaram a fazer sentido. A casa não estava apenas esperando que eles se rendessem ao medo ou à dor. Ela queria que eles se entregassem, não apenas com o corpo, mas com a alma. Para romper o ciclo, precisavam enfrentar o que cada um de eles mais temia, o verdadeiro preço da redenção, um sacrifício total. Paul, Mia e Ben se entreolharam. A sensação de que não havia mais volta agora. A casa os tinha em suas garras, mas a única maneira de terminar com tudo isso era fazer o impossível. Entregar a si mesmos a casa, aceitar suas falhas, sua dor, sua culpa. Com um gesto quase mecânico, Paul deu um passo à frente, aproximando-se do centro do porão, onde o símbolo agora pulsava com uma luz brilhante e fria. Ele sabia o que precisava fazer. O último sacrifício estava diante deles, e de alguma forma ele entendia que ele era o último a se entregar. Eu aceito, Paul disse, sua voz quebrando ao fazer as palavras ecoarem. Eu aceito a dor. Eu aceito tudo o que fiz, tudo o que sou. Eu aceito o preço da redenção. Mia e Ben olharam para ele, mas algo neles havia mudado. Eles também sabiam o que tinham que fazer. Eu também aceito, Mia disse, sua voz firme apesar da dor. Tudo o que a casa quer, eu aceito. E finalmente, Ben, com a expressão de quem estava prestes a liberar um peso que ele carregava por toda a vida, disse: Eu aceito. Eu aceito a verdade. No instante em que as palavras foram ditas, o chão tremeu. E a casa respondeu, uma onda de energia envolvendo os três. O símbolo no chão se expandiu e uma luz intensa os cegou por um momento. Mas, no centro dessa luz, havia algo que os envolvia, algo profundo e antigo. Como se a casa estivesse finalmente se libertando de seu próprio peso, absorvendo o sacrifício final que tinha buscado por tanto tempo. Então, o silêncio. A luz se desfez.
As paredes da mansão pareceram soltar um suspiro profundo e a pressão que havia os esmagado por tanto tempo finalmente se dissipou. Eles estavam de volta, no porão, mas a casa estava diferente agora, menos opressiva. O ar parecia mais leve e as sombras que antes dominavam o lugar haviam desaparecido. O que aconteceu? Era impossível dizer, mas algo estava claro. A casa, embora não destruída completamente, havia perdido seu poder. Ela não estava mais viva, não mais alimentada pelas emoções e pelos medos de seus moradores. O ciclo havia sido quebrado. Paul olhou para Mia e Ben e, embora estivessem exaustos, havia uma sensação de alívio no ar. A casa estava em silêncio, mas eles sabiam que o mal não desapareceria por completo. A história da mansão terminava ali, com a verdade finalmente exposta, mas o custo havia sido alto. A libertação não era uma vitória completa, mas uma pausa no eterno ciclo de dor. A casa, finalmente, não os dominaria mais. Porém, o que havia restado deles agora? Seriam eles capazes de recomeçar ou estavam marcados para sempre pela escuridão da mansão? Agora é sua vez. O que você achou dessa história? Conseguiu se conectar com os personagens e suas lutas? Que emoções ela despertou em você? Se você gostou, não esqueça de deixar seus comentários e compartilhar com amigos que também adoram um bom suspense e histórias cheias de reviravoltas. Afinal, talvez eles também queiram descobrir o que acontece quando uma casa sente e responde.